Café com o Evangelho. Bom dia, queridos pais do Senhor Jesus Cristo. Estamos na pergunta 128 do nosso Catecismo Maior, que ainda está abordando sobre o quinto mandamento. São várias perguntas que os teólogos do Catecismo dedicam para o quinto mandamento. Então, essa semana ainda a gente vai falar sobre o quinto mandamento. A próxima semana também a gente vai falar sobre o quinto mandamento, porque o quinto mandamento ele tem uma peculiaridade, como eu já descrevi nos áudios anteriores. Honrar pai e mãe vai muito além de honrar o pai e a mãe da família. Honrar pai e mãe, de acordo com a interpretação reformada, é honrar aqueles que estão em uma posição de superioridade. Nós entendemos a partir de Romanos, no capítulo 13, que toda autoridade foi dada por Deus. Então, se um chefe no trabalho é um chefe, é porque Deus quis, e por isso o quinto mandamento também se aplica a ele. O presidente da República, por mais que nós discordemos dele, por mais que nós queríamos outro presidente no lugar dele, nós devemos honrar o presidente, o pastor da igreja, os nossos presbíteros, todos os que estão em um cargo de autoridade no mundo, na igreja, na família. O quinto mandamento se aplica a eles. Então a gente está dedicando tempo. Nós vimos na sexta-feira passada, no último áudio, os deveres que os inferiores têm em relação aos superiores, aos pais. A pergunta de hoje é: quais são os pecados dos inferiores contra os seus superiores? A resposta é que os pecados dos inferiores contra os seus superiores são toda negligência dos deveres exigidos para com eles, a inveja, o desprezo e a rebelião contra suas pessoas e posições em seus conselhos, mandamentos e correções legítimos. É importante atentar a isso: mandamentos e correções legítimos. A maldição, a zombaria e todo comportamento rebelde e escandaloso que vem a ser uma vergonha e desonra para eles e para o seu governo. Então essa é a resposta, Os pecados dos inferiores contra os superiores. E é interessante notar as palavras que os teólogos do catecismo eles utilizam, a forma como eles respondem à pergunta. A malignidade do pecado jaz no fato de que o homem, a mulher, o ser humano, ele não aceita estar sob autoridade. Se no Éden, o homem sem o pecado não quis ficar sob a autoridade de Deus, pelo contrário, ele quis ser igual a Deus, caiu na tentação do maligno. O que dizer de nós hoje, vivendo pós-pecado, vivendo em um mundo onde mazelas e horrores ocorrem, e nós achamos que somos mais sábios e mais inteligentes do que aqueles que hoje ocupam uma posição de superioridade, e pensamos conosco mesmo: olha, se eu tivesse no lugar dessa pessoa eu faria melhor. Mas a pergunta 128 do Catecismo, ela está aí para nos lembrar, que existem pecados que os inferiores cometem contra os seus superiores. Ter inveja dessas pessoas. Quanta inveja nós não vemos no ambiente eclesiástico? Muitos copastores com inveja do pastor principal e tentando a todo custo puxar o tapete dele para que ele saia e esse copastor assuma. Vemos isso em cargos não tão vistosos ou não tão visíveis ao público, Pode ser visto isso em tantos ambientes. Pode ser na SAF, pode ser na junta diaconal, pode ser no conselho. E isso falando apenas no ambiente eclesiástico, Porque no ambiente de trabalho a gente vê muito isso. As pessoas falando mal, tentando, como diz, cavar a cova dessas pessoas, Mas isso é errado, irmãos. A rebeldia contra os superiores é errado. E nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos olhar para o quinto mandamento e entender qual posição nós estamos. Estamos na posição de inferiores ou de superiores? Se a nossa posição é de superiores, as próximas perguntas e respostas
serão para a gente. Se nós estamos na posição de inferiores, a pergunta 127, que foi sexta-feira passada, e a pergunta 128 serve para a gente. Devemos honrar os nossos superiores. Que Deus abençoe. Pés empoeirados das mãos de carpinteiro, de aparência tão comum, rei, leão feito cordeiro, amigo verdadeiro, em quem não há orgulho algum. Fala camponesa, sentado sempre à mesa, gente que ninguém mais quis, rei, de braços sempre abertos, conforto no deserto, e amor que ensina a repartir. Como pudeste, Senhor, tornar-se tão pequeno, o Rei do Universo se fez humilde entre os homens. Quero contigo aprender, ensina-me, pois eu quero ser como tu. Eu quero aprender com o Senhor. Fala camponesa, sentado sempre à mesa, com gente que ninguém mais quis, rei, de braços sempre abertos, conforto no deserto, e amor que ensina a repartir. Como pudeste, Senhor, tornar-se tão pequeno, o Rei do Universo se fez